nome do Senhor Jesus, nós queremos te abençoar nesta hora, meu amado. E eu quero te convidar a levantar as suas mãos o mais alto que você puder e adorar junto comigo com essa canção, declarando que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele vive para sempre. E o nome desse Cordeiro é Jesus Cristo. E nós adoramos ao seu nome nessa noite. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Diga a Ele, tu és bem-vindo na minha casa, Senhor. Aleluia. Digno Cordeiro, que foi morto
ti seja toda honra, seja toda glória. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Há anjos nesse lugar. Anjos que estão ministrando neste lugar. Que estão testificando a graça, a unção de Deus que se move nessa noite. Continue adorando. Continue com suas mãos levantadas. Ali onde você está, na sua casa. Onde quer que você esteja, continue com suas mãos levantadas. O seu milagre está chegando. O seu milagre está chegando. Eu vejo anjos subindo e anjos descendo, trazendo os milagres da sua vida. Receba, 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 receba nessa noite. Oh, Santa Maria. Sim, Deus, sim, Deus. Algo novo sendo gerado em você nesta noite. Deus está derramando vida. Vida. Aleluia. Sim, Deus, sim, Senhor. Sim, Senhor. Melhor lugar para nós estarmos é na tua presença, Senhor. O melhor lugar para estar é na tua presença, Deus. Aleluia. Oh, sim, Senhor. Oh, sim, Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos. Deus está gerando fé no seu coração. Deus está liberando fé ao seu coração nessa noite. Creia, como disse Jesus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Creia. Creia. Senhor, recebe toda a honra. Recebe toda a glória. Recebe, Senhor, a nossa saudação. Dizemos a Ti, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo neste culto de celebração. Seja bem-vindo com Tua glória, com Teu esplendor, com Tua presença, com Teus milagres. Seja bem-vindo, Senhor. Espírito Santo, obrigado pelo movimento que o Senhor está fazendo. Obrigado porque Cristo está sendo exaltado neste lugar. Receba toda a honra, receba toda a glória. Oh, xarabalabassuricambarabas. Irmãos, há uma presença sobrenatural neste lugar. Estamos sendo envolvidos. Deus está imprimindo no meu espírito, dizendo que Deus está nos levando a um novo nível de glória. A um novo nível de glória na sua adoração e na revelação da sua palavra. Receba sobre a sua vida a um nível maior de fé, a um nível maior de confiança, a um nível maior de esperança, a um nível maior da intervenção sobrenatural dos céus para favorecer aqueles que têm fé. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, recebe toda a honra, recebe toda a glória. Aleluia. A Ti cantamos, a Ti louvamos, porque Tu és digno, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Oh, Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Toda honra e toda glória. Oh, Senhor, Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos. Bendito Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje nós declaramos: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nessa atmosfera de louvor, nós queremos saudar você mais uma vez que está nos assistindo. Você que é filho desta casa, seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo de outros lugares, nós também abençoamos a sua vida nesta noite. Receba toda a nossa gratidão e, sobretudo, que esta impartição desta palavra
possa chegar a seu coração e você possa ser tremendamente abençoado. Sabe, queridos, não é necessário você estar aqui no templo junto conosco para receber o seu milagre. Ali mesmo onde você está, se você crer, Deus pode fazer uma intervenção sobrenatural na sua vida. Eu vejo que há uma pessoa que está com muitas dores em todo o seu corpo e já foi nos médicos e os médicos não detectam nada, não detectam absolutamente nada. Todos os seus exames dão normais, mas nesta noite o Senhor está curando você. O Senhor está restaurando você. A dor exatamente nesse momento está sumindo toda a dor no seu corpo. Não é só uma parte do corpo, não, é no corpo inteiro. E você estava já preocupada, estava assim totalmente triste, já desalentada, porque nada se encontrava no teu corpo. Mas o Senhor está retirando o espírito que opera na dor no corpo. Não sei como dizer isso, mas é como que a mão de Deus está arrancando, está saindo, está tirando, está removendo esse espírito que está causando esta opressão no seu corpo, sentindo dores em toda parte do seu corpo. O Senhor te cura nesta noite. Receba seu milagre em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero compartilhar nesta noite esta palavra com você sobre a fé. Já ouvimos tantas ministrações sobre a fé, mas a fé ela é muito ampla. Nós podemos falar tantas coisas a respeito da fé. E o título da mensagem de hoje é Uma Fé Imutável. Uma fé imutável. Abacuque capítulo 2, no versículo 4, Deus, através do seu profeta Abacuque, está falando ao povo de Israel. Mas dentro deste contexto, Deus está falando para mim e está falando também para você nesta noite. A palavra do Senhor diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo pela sua fé viverá. Como devemos andar debaixo dessa fé imutável para este novo tempo? Como contextualizar nos tempos de Abacuque e trazer para a nossa realidade? Como contextualizar para viver debaixo dessa fé imutável, dentro do quadro que nós estamos vivendo? Amados, é muito importante que saibamos que as coisas mudaram de figura, pois o cenário mundial agora é outro. Há um antes da pandemia e um depois da pandemia. Algo aconteceu. Nesta noite, durante a adoração, Deus me mostrava de que o nível da nossa adoração estava entrando num outro nível, estava subindo num nível superior. O nível de revelação da palavra estava subindo a um nível diferente. Portanto, a sua fé também, Deus está querendo elevar a um nível maior, só que dentro de uma fé imutável. Este novo cenário para nós, os cristãos, nós devemos viver esta fé, devemos experimentar esta fé que é imutável. O que significa imutável? Significa que não está sujeito a mudanças. Não está sujeito a mudanças. Ele é permanente, é constante, imutável, ou seja, ele não muda, ele não cambia, ele não está sujeito a diminuir ou a sair do foco, é imutável. A palavra imutável significa ser constante, perseverante. Essa é a fé para este tempo. Para este tempo. Numa outra ministração, quando falamos da fé, nós dissemos que a fé como um grão de mostarda para este novo tempo já não é suficiente. Já não é suficiente. É necessário crescer.
Já precisamos não da fé do grão de mostarda, mas precisamos da fé da planta da mostarda. É tempo de vivermos pela fé. Então Deus, através do profeta Abacuque, não estava dando ao povo de Israel uma opção. Queridos, ter fé não é uma opção. Não é uma opção. Na verdade, queridos, Deus estava falando através do profeta Abacuque como um mandamento. Deus estava decretando um mandamento para o povo naqueles dias. E o que Ele está fazendo para mim e para você hoje à noite? Diz que quando Deus libera um mandamento, Ele o faz com uma revelação para o futuro. Presta atenção. Onde Deus e somente Ele já sabe que esse mandamento é a única possibilidade que irá funcionar naquele tempo. Por isso Deus está dizendo para mim e para você: o meu justo, pela sua fé, viverá. Está nos dizendo que neste tempo de crise, que neste tempo de pandemia, neste tempo de dificuldades, porque a pandemia acabando, os problemas só irão começar. Porque o mundo passará por uma transformação, já está passando. O mundo passará por uma transformação econômica e social, inclusive política. Vai passar. E nós precisamos estar preparados. E Deus está dizendo: meu justo, para todo esse tempo, precisará aprender a viver com uma fé imutável, que não será interferido, ou seja, que as pessoas estarão firmes na sua fé, porque virão tempos em que muitos serão enganados à sua fé, com ensinamentos e doutrinas de demônios, que nós também já falamos em outras mensagens a respeito disso. Deus nos deu o mandamento do amor, e o mandamento, queridos, não é uma opção. Mandamentos são para serem obedecidos, não é para ser questionado, não é para colocar como uma opção se vou obedecer ou se não vou obedecer. Mandamento, é para ser obedecido. E através desse texto do profeta Abacuque, Deus está nos dizendo que o justo tem somente uma maneira de viver. Só tem uma forma, só tem um formato de viver. E esse único jeito é viver pela fé. E a fé não é uma opção. Já vamos entender porque falamos assim. Hoje em dia, queridos, apesar do abalo mundial, através dessa pandemia, muitas pessoas ainda estão colocando a sua fé como uma opção. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E muitas pessoas fazem o inverso. Vivemos pelo que vemos e não vivemos pela fé. Mas o texto diz: é pela fé que precisamos viver, e não pelas circunstâncias, não pelos que os nossos olhos estão visualizando. Pastor, como que é isso? Eu explico. Viver pelo que vemos são aquelas pessoas que buscam a Deus apenas quando têm necessidades, apenas quando estão no fogo cruzado, apenas quando estão em crise, e muitas vezes nem assim, em tempo de crise, buscam o Senhor. Estão aguardando a solução de uma forma natural, não de uma forma sobrenatural. Buscam dentro de uma perspectiva natural, horizontal, e não de uma perspectiva sobrenatural, porque a fé é o sobrenatural. A fé é sobrenatural, mas Deus nos deu um mandamento. E esse mandamento diz que o justo, pela sua fé, viverá.
Na crise que nós estamos vivendo hoje, isso é uma necessidade. A fé é uma necessidade para os tempos de pandemia, para os tempos de turbulência, para o tempo de abalo de todas as estruturas sociais, espirituais e emocionais. E quando há uma necessidade, é porque não há outras opções. Presta atenção, igreja. Porque a fé é uma necessidade. Deus está dizendo, a fé é uma necessidade. O meu justo viverá pela sua fé. Por que a fé é uma necessidade? Porque a fé é a única habilidade humana para crer em Deus. A fé é a única maneira em que o homem pode pedir socorro a Deus. A fé é o único caminho que nos faz buscar uma intervenção sobrenatural. Não existe outra maneira de buscar essa intervenção sobrenatural. Por exemplo, a educação não crê em Deus. As tradições humanas não creem em Deus. A sabedoria humana não crê em Deus. Até muitos que se dizem crentes, pelas suas atitudes, pelos seus frutos, demonstram que não creem em Deus. Pasmem. A única maneira de crer em Deus é através da fé. Através da fé. Por isso, Hebreus capítulo 11, no versículo 6, a palavra do Senhor diz as seguintes palavras: sem fé sobrenatural, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer, precisa ter fé, precisa ter confiança, precisa acreditar, precisa ter fé que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O resultado da fé é a recompensa da parte de Deus. Quando há enfermidades, quando há situações que fogem do nosso controle, por exemplo, questões financeiras, algum acidente, problemas familiares, situações de opressão maligna, espirituais, a quem recorremos, senão a Deus através da nossa fé? Quando faltam os recursos na parte física, a quem recorremos, senão a Deus? A quem recorremos quando estamos diante do médico e o médico diz um diagnóstico e está dizendo, não podemos fazer mais nada por você? A quem recorremos? Ali é que a fé precisa entrar em ação. O único meio criado por Deus para crer nele é a nossa fé. Por que a fé para o justo é tão importante a ponto de que o próprio Deus declare que seu justo deve viver pela fé? Escute esta revelação, igreja, presta atenção. Porque a fé nos conecta com Jesus para a sua segunda vinda ao mundo. Pois é por causa da fé que seremos arrebatados. Uau, que revelação! É por causa da nossa fé imutável que seremos arrebatados. Paulo disse, corri a carreira, combati um bom combate, mas ao final de tudo guardei a minha fé. E esse é o desafio para mim e para você, de guardarmos a nossa fé até o fim, porque é através da nossa fé que seremos arrebatados. Teremos uma pessoa com fé e outra pessoa sem fé. Um será levado e o outro será deixado. Assim disse Jesus. Um vai
e outro vai ficar. Mas vai ficar porque Deus escolheu? Não. Deus não vai escolher. Deus vai captar aqueles que têm fé. E esses serão arrebatados. Os demais vão ficar. Não serão arrebatados. Então, todas as pessoas que não vivem pela fé não estão sintonizadas com Cristo. Não têm fé, não vivem pela fé, vivem no natural, tem seu dinheiro, tem seu carro, tem suas coisas, ou mesmo não tem nada, mas não buscam a Deus, significa que não estão conectados, não estão sintonizados. Não estão sintonizados no Wi-Fi de Jesus Cristo. Não estão conectados. Ele já deu a senha. A senha é a salvação em Cristo Jesus. Mas as pessoas procuram os deleites naturais para resolver os seus problemas. Mas não buscam a Deus que sim, não só pode salvar você, mas pode livrar você de uma morte na eternidade. Todas as pessoas que não vivem pela fé, significa que não estão sintonizadas com Cristo. Amados, a fé funciona como um radar que emite ondas. Por isso, muitas pessoas que não vivem pela fé nem se darão contas quando ocorrer o arrebatamento. Vão olhar dos lados e vão dizer: ué, cadê minha mulher? Ué, cadê meu esposo? Cadê meu filho? Cadê minha filha? Estava aqui agora há pouco. Estava aqui sentado, conversando, de repente sumiu. Foi arrebatado. Foi arrebatado. Por isso, Deus está nos dizendo nesta noite: mas o meu justo, pela sua fé, viverá. Lucas, capítulo 18, versículo 8, diz as seguintes palavras de Cristo: eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, quando Cristo voltar, encontrará fé na terra? Opa, aqui nós temos uma revelação. Significa que somente aquele a quem ele encontrar com esta fé imutável será levado, será arrebatado. E aí que entra a grande questão: quantas pessoas estão desconectadas de Deus? Quantas pessoas dizem: mas eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não tem o seu relacionamento de fé e de confiança com Deus como deveria de ter. O seu relacionamento com Deus é superficial. Não há uma dependência das suas promessas. O seu caminhar é um caminhar diferente. O seu caminhar não é um caminhar daquele que anda pela fé, que vive na confiança do Senhor, que vive na expectativa do arrebatamento, se preparando, nutrindo a sua fé com a palavra de Deus, com a devocional, com a oração, com o jejum, com o seu culto a Deus, servindo as pessoas. Tudo isso somando se chama fé imutável. Fé imutável. E ele está dizendo aqui: será que vou encontrar fé na terra? Quando Deus sacode o mundo ou abala o mundo, ele faz por duas coisas. Deus sempre, com alguma ação, tem propósitos. Primeiro, ele faz para revelar quem somos, ou seja, para revelar a nossa verdadeira identidade. Ou seja, essa comoção, essa pandemia vai revelar a nossa verdadeira identidade. É por isso que no jejum de janeiro nós declaramos que neste ano haveria uma diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus.
E esse tempo chegou, meu irmão. Não estamos dizendo que vai chegar, esse tempo já está. Já está havendo um sacudir de Deus, uma peneira de Deus. Assim como o trigo emalhado é jogado, as folhas secas, as folhinhas do trigo, os feixes secos, quando ele é peneirado, é jogado para cima, o vento vem e leva, não as sementes, mas levam aqueles feixes secos que não servem para nada. E isso que Deus está fazendo. Por isso Deus está dizendo, nesse tempo, o meu justo tem que aprender a viver pela fé. E fazer da sua fé uma fé imutável, constante, que permanece até o fim. Ele faz para revelar quem somos. E ali nós conhecemos a nossa verdadeira identidade. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ainda há tempo para o arrependimento. Ainda há tempo para identificar. Puxa vida, a minha identidade denota que eu ainda não sou de Deus. Eu ainda não sou de Cristo. Eu ainda preciso mudar o meu pensamento, o meu coração, minhas atitudes e depender mais de Deus. Eu preciso ter uma experiência sobrenatural, espiritual com Deus para mudar a minha vida. E a partir de então, me conectar com esse radar, essas ondas que se chama fé com Cristo Jesus. Quando sacode o mundo, ou abala o mundo, Deus, Ele faz por duas coisas. Primeiro, para revelar nossa verdadeira identidade. Em segundo lugar, Ele faz para revelar em quem nós verdadeiramente cremos. Se nós cremos em Deus ou cremos na solução humana. É impressionante, queridos, esta revelação. Eu quero dizer algo para você, que se após esta bala mundial, você ainda está crendo em Deus, não abriu mão da sua confiança em Deus, não está se deixando levar pelos que seus olhos estão vendo, significa, amados, que você é um remanescente. Amém, glória a Deus. Significa que você está dependendo de Deus. Significa que você está com seus olhos postos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não está se deixando abalar pelas más notícias. Não está se deixando abalar pelas consequências que esse vírus está causando em todo o mundo, inclusive em nossa nação e em nossa cidade. Nossos olhos, quando saem nas ruas, veem a falta de movimento, veem lojas fechadas, pessoas com medo, veem um cenário totalmente diferente do que você estava acostumado a ver. Mas isso não te abala. Isso não te abala. Significa que você está crendo em Deus. Está crendo na promessa de Deus. Deus não é homem para mentir. Ele disse que 2020 seria o ano da dupla porção. E assim será, meu irmão. É por isso que Deus está dizendo, meu justo vive pela fé. E se ele vive pela fé, todas as promessas serão cumpridas. Nenhuma das palavras dos seus profetas que liberaram esta palavra sobre a sua vida cairá por terra. Todas elas se cumprirão. Amém, amados? Se cumprirão. Se cumprirão. Infelizmente, muitas pessoas estão se afastando da sua fé em Cristo Jesus. Assim como tem pessoas remanescentes que estão confiando, muito mais pessoas estão abandonando a sua fé em Cristo Jesus. Tem muitas pessoas desanimadas, tem muitas pessoas com temor, tem muitas pessoas inseguras, abaladas, decepcionadas. É impressionante. É impressionante. Todos os dias nós estamos atendendo pessoas com com tudo isso que está acontecendo. Pessoas desanimadas, com temor, inseguras. Muitas vêm para questionar, não questionar a nós, mas questionar o que Deus está fazendo. Não estão entendendo.
Muitas pessoas, queridos, não estão entendendo o que está acontecendo no mundo e por que Deus está permitindo. Mas aqueles que vivem pela fé sabem exatamente que essa pandemia é um sinal de Deus e que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, eu estou seguro, eu estou tranquilo, estou no descanso do meu Deus. Eu estou no descanso do meu Deus. Por que a fé é tão importante assim? Por quê? Porque é a única opção que eu tenho para crer numa intervenção sobrenatural. Não existe outra possibilidade de uma intervenção sobrenatural se não for pela fé. Quando a fé é removida da nossa vida, não teremos mais nenhuma opção de salvação ou de esperança que algo possa mudar. Se a fé é removida da minha vida, não vou ter mais nenhuma opção, nenhuma esperança de salvação. Isso é muito triste. Por isso, a confissão da minha fé me leva a esta revelação. Escute, a verdadeira fé em Cristo persevera até o fim. A verdadeira fé em Cristo persevera até o fim. Não se deixa abalar por nada. Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32, também palavras de Jesus. Ele diz o seguinte: Simão, 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 Satanás pediu vocês. Já pensou? Deus falar no seu coração, coloca o seu nome ali, fulano de tal, Satanás me pediu por você. Satanás me pediu por você. Sabe para quê? Para peneirá-los. Em outras versões diz, para cirandar, para peneirar como trigo. É isso que está acontecendo no mundo hoje. Satanás chega diante de Deus e diz, eu quero Humberto, eu quero fulano, eu quero ciclano, eu quero peneirar eles. Eu quero fazer o que fiz com Jó. Ele nem se lembra mais da bênção que foi para Jó, essa peneira, esse sacudir. Mal ele sabe os propósitos de Deus. Mas escute esta promessa tremenda, esta revelação poderosa que Jesus está dizendo. Simão, Simão. Por que ele disse Simão, Simão? Em outra tradução diz Pedro, Pedro. Lembram quando Jesus disse, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, não disse sobre a pessoa de Simão Pedro, disse sobre esta pedra, falando de si mesmo, edificarei a minha igreja. Então, significa que esta pedra será sacudida, será abalada, será peneirada. O diabo está pedindo para peneirar a igreja. Por isso que a igreja sofre perseguições da mídia, perseguição dos sábios humanos, perseguição da educação, perseguição em todas as áreas, colocando a Bíblia como um livro ultrapassado, colocando a Bíblia como um livro quadrado que não serve mais para nada, serve somente para fanáticos. Por quê? Porque eles não têm a revelação dos teus propósitos e desconhecem porque não têm fé. Não têm fé. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui. Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas no versículo seguinte diz assim, mas eu orei por você. Uau! Jesus está orando por mim, Jesus está orando por você, Jesus está suplicando, Jesus está intercedendo, Jesus está orando, Jesus está clamando por mim e por você. Para quê? Para que a nossa fé não desfaleça. Porque ele sabe que a fé é importante para o arrebatamento. Percebe como Jesus está
está intercedendo por mim, está intercedendo por você, Ele está intercedendo pela sua noiva, para que ao voltar, para levar para a glória eterna, Ele encontre fé. E espero que você vá comigo, porque eu tenho fé. Eu tenho fé. E eu estou orando para ter mais fé. Por quê? Porque as provações, o tempo das dores, nem chegou ainda, meu irmão. Se você acha que essa pandemia veio para estremecer, não, é apenas um treinamento. Eu tenho dito isso em outras pregações. Virão coisas mais difíceis de sobrepassar. E se não tivermos esta revelação, vai ser muito difícil a gente não ser enganados com doutrinas de demônios que vão aparecer no meio do caminho. Para que sua fé não desfaleça, amados, como já dissemos em outras ministrações, este vírus ou esta pandemia é como uma peneira, é para cirandar, para abalar, para sacudir, para testar a nossa fé pelos outros tempos que estão preparados para vir sobre a face da terra. E veja a atitude de Cristo quando Ele diz, mas eu roguei, eu orei, eu estou intercedendo. Não se preocupe, Pedro, eu estou orando por você. Não é tão bom saber quando alguém está orando por nós? Muitas vezes eu sinto, Deus imprime no meu espírito orar por certas pessoas, especificamente naquele dia. Eu não sei porquê, o Espírito Santo sabe porquê. E eu e minha esposa, levantamos um clamor por aquela família, por aquele pai, por aquela mãe, por aquelas crianças, por aqueles filhos, por aquela família como um todo, ou por pessoas específicas, e oramos e oramos. E quando essa pessoa conversa conosco, compartilhamos, olha, Deus colocou no meu espírito para orar por você, está tudo bem? Uau, aquela pessoa disse, nossa, eu passei por uma provação assim, mas Deus me deu a vitória, que bom que o Senhor esteve orando por mim. Uau! Não é bom saber que Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, está orando por mim, está orando por você, para que a tua fé não desfaleça. Por que Jesus disse isto, irmãos? Porque muitas pessoas estão se afastando da fé por causa de crises em que estão passando, em que estão vivendo. Por conta das crises, começa a desacreditar a Deus das suas vidas. Começa a questionar por que Deus faz isso, por que Deus fez isso, por que Deus permitiu. Não é tempo de questionar, é tempo de crer e ter a convicção de que apesar da dor, apesar da circunstância, Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele é soberano, e se aconteceu, Deus sabe por quê. Eu não sei por quê, e não preciso saber por quê. A fé de muitos está sendo peneiradas, e muitas delas não estão passando nesse teste. Por isso é que Jesus está intercedendo para que não falte fé na terra quando Ele voltar. Igreja, escute isso. Nenhuma crise poderá ser maior do que a sua fé. Eu vou repetir. Nenhuma crise poderá ser maior do que a sua fé. Nada poderá abalar uma fé imutável. Nada. Nada poderá abalar. Por isso Deus, mais uma vez, está dizendo ao seu coração, o meu justo, pela sua fé, viverá. Onde iniciamos a nossa caminhada pela fé? Onde nós iniciamos? Onde nós começamos? Há duas opções para andar. Há duas opções para caminhar. Primeira, andar por vista. Andar pelo que vemos. Essa é uma forma de andar nesse mundo. É uma opção. Andar por vista significa andar segundo os nossos sentimentos, segundo as nossas emoções,
segundo as nossas decisões humanas, sem a interferência divina. Significa andar pelos sentidos, o que vemos, o que tocamos, o que ouvimos, o que cheiramos e pelo que declaramos. A meta do inimigo, a meta do inferno em relação a você, meu irmão, minha irmã, é reduzi-lo a ser o mais natural possível. Que dependa totalmente dos sentidos e não pela fé. Por exemplo, se você continuar assistindo às notícias da TV, você será transformado em um descrente. Porque você só vê más notícias, só vê desordem, só vê caos. Caos na política, caos na pandemia, caos nas ruas, a violência cresce, o roubo cresce, e tantas barbáries. Então, cada vez que você vê os seus telejornais, você só vê desgraça. Ou seja, com essa desgraça, você também está se desgraçando espiritualmente. Está virando um descrente. Porque qual é a mensagem do inferno para você? Deus não está no controle. E te diz, tá vendo? Tá vendo? E você tá vendo. E aquilo começa a entrar na sua mente, nos seus sentidos. E cada vez mais você vai se separando da sua fé em Deus. Estamos sendo bombardeados com más notícias, com imagens estarrecedoras todos os dias, em todos os momentos. Hoje em dia existem programas televisivos com jornalismo 24 horas para bombardear a sua mente, para bombardear os seus sentidos e fazer você viver o natural, o mais natural possível, para abalar a sua fé. Então, a primeira opção é andar pelo que vemos. E você viu que se você for andar pelo que você vê, você daqui a pouco vai começar a ligar para um disque hospício para vir te buscar, porque você não está suportando mais. E eu não estou brincando, estou falando sério. Parece engraçado, mas não é. Não é. Eu tenho um primo meu que há um ano atrás faleceu de loucura. Faleceu de loucura. Porque ele não conseguia ver essa movimentação, essa pandemia, não desse vírus, mas essa pandemia de uma convulsão mundial, violência, desacreditado. Ele se desacreditou com uma pessoa com quem ele gostaria de ter casado, a pessoa o rejeitou, ele se fechou, se afastou de Deus e tal, e faleceu por conta de loucura. E é assim que o diabo quer fazer com as vidas das pessoas. A segunda opção que Deus nos dá e que hoje Ele diz para você, o meu justo viverá pela sua fé, é andar pela fé. É andar pela fé. Andar pela fé, amados, é um caminhar sobrenatural. Significa andar sobre o natural. Tem o natural, tem o espiritual aqui, e você andar sobre isso. Sobre o natural e sobre o mundo espiritual onde estão os demônios. Deus te levou ao terceiro céu e te fez assentar nas regiões celestiais com Cristo, para que a partir desse lugar você governe tanto a parte espiritual como a parte natural. Por isso, andar pela fé é andar no nível sobrenatural. Por isso Deus diz que andar no sobrenatural, viva pela fé. Ande pela fé. Caminhe pela fé. Caminhe em confiança pela fé. Significa que andamos muito além do que os nossos olhos naturais podem ver. Por isso que Paulo diz lá em Colossenses que ele está orando para que os olhos do nosso entendimento espiritual sejam abertos para ter a revelação sobrenatural de Deus em relação ao nosso propósito. E isso deve gerar em nós
mais fé, mais confiança no Deus invisível a que nós servimos. Para o mundo é loucura, mas para mim e para você que temos fé, não é loucura, é vida. Quando vivemos pelos nossos sentidos, nossas emoções continuamente eles mudam. Quando eu vivo pela fé, não há sombra de mudança. Por quê? A mudança que acontece na minha vida é de fé em fé, de glória em glória. Quando eu vivo pelos meus sentidos, pelas minhas emoções, constantemente estão oscilando em altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Mas quando andamos sobrenaturalmente, seguimos um alvo específico, sem a interferência do natural, porque os sentidos não têm acesso. Escute, igreja, escute. Os sentidos não têm acesso ao mundo espiritual, ao mundo invisível do sobrenatural de Deus. Ele não tem acesso. Por isso ele é limitado. Por isso, andar pelos sentidos não é um bom negócio. A base dos 5 sentidos é andar na sabedoria humana. Mas a base da fé sobrenatural é andar na sabedoria divina. Na sabedoria de Deus. Quando vivemos pela fé, queridos, vivemos sob o fundamento da verdade, porque vivemos pela palavra de Cristo. Por isso, sempre que vivemos pela fé, estamos sobre as crises. A crise não nos atinge, porque o nosso movimento não está baseado no natural. O nosso movimento está baseado no sobrenatural, pela palavra de Cristo, por aquilo que Ele diz para nós. Nós não nos baseamos pelo humano, mas pelo espiritual, pelo sobrenatural. E o sobrenatural sempre estará por cima das circunstâncias. Por isso, Jesus andou sobre as águas. Por isso, Jesus, quando vem a tormenta, o vento, as ondas do mar, Ele dá uma palavra de ordem e tudo fica quieto. Por quê? Porque o sobrenatural governa o mundo natural. É por isso que você e eu precisamos aprender a viver esta fé imutável, que se chama: meu justo viverá pela sua fé. Precisamos conhecer pela fé a realidade de Deus. Como muitos homens e mulheres conheceram e viveram e conquistaram reinos. Fecharam a boca de leões na sua geração. Mataram gigantes. Venceram povos idólatras. Conquistaram terras. Conquistaram territórios. Estabeleceram reinos pela fé. Pela fé. Aleluia. Pela fé devemos adorar a Deus independente das situações. Muitas vezes vamos adorar a Deus sem sentir nada. Muitas vezes eu mesmo, sem sentir vontade, sem sentir desejo de orar, porque havia alguma aflição momentânea na minha vida. Eu não tinha vontade de adorar, mas Deus disse: eu não preciso de alguém que tenha vontade de me adorar. Ele simplesmente disse: Deus está buscando adoradores que tenham fé, para adorá-lo em espírito e em verdade. Ele não está dizendo assim: você tem vontade hoje, filho? Não tem? Ah, então tá bom, deixa, depois outro dia você vai melhorar, daí você vai ter vontade de me adorar. Não, Deus não diz assim. A palavra do Senhor é muito clara, diz: Deus está buscando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, independente das suas circunstâncias. Os cristãos, os primeiros cristãos, quando foram perseguidos, sendo atacados pelos ferozes animais, pelos leões, pelos tigres que colocavam naquela arena romana, eles cantavam hinos a Deus enquanto eram devorados. Uau! Dá para entender um negócio desses? Pelos nossos sentidos, não teria sentido nenhum, mas
a nossa fé sobrenatural, ele estava no controle de Deus, apesar daquelas circunstâncias. São heróis daquela época, assim como Deus está buscando homens e mulheres como você e como eu, para sermos heróis em nossa geração. Pela fé, devemos adorar a Deus, independente das situações. Independente. Porque a fé, queridos, a adoração não deve ser feita pelos que sentimos, mas a adoração é feita pela fé. É pela fé. Isso também acontece quando iremos semear nossas finanças no reino. Tem que ser pela fé. Tem que ser pela fé. Hoje eu recebi um testemunho lindo, tremendo, de uma pessoa que diz: pastor, não havia nenhuma possibilidade do meu negócio andar. E de repente eu dei o meu dízimo, eu dei uma oferta ao Senhor, porque eu criei na provisão de Deus. Sabe o que aconteceu, pastor? Meu negócio encheu, tinha fila do lado de fora. Eu vendi tanto que agora estou trazendo o meu dízimo. Uau! Isso é fé imutável. Semear em tempos de crise é o melhor negócio para mim e para você. Porque é justamente na crise que eu conheço a minha identidade, se realmente eu creio em Deus ou não. Não sentimos nada, mas devemos fazê-lo por obediência, através da fé. Andar pela fé não está atrelado à maneira como eu me sinto. Amém, irmãos? Espero que isto seja uma resposta para muitas pessoas. Sabe como que é, né, pastor? Eu não estava muito legal, então... Não, queridos, isso independe. Adoração, oração, leitura da palavra, vir à igreja, não depende de circunstâncias. Tudo que você faz para o reino tem que ser pela fé, porque o reino é movido pela fé. Por isso Deus disse: o meu justo viverá pela fé. Deus está dicotomizando, Deus está separando o natural do sobrenatural. E viver pela fé é o sobrenatural. A fé vai exigir de mim e de você uma decisão de obedecer a Deus. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: porque andamos, ou melhor dizendo, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Olha o que está dizendo. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Ou seja, o que Deus está dizendo? De que a fé é para aqueles que amam a Deus, a fé é para os fortes. A fé é para os fortes. A palavra do Senhor diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de autoridade. A fé não é para os fracos, a fé é para os fortes. Porque Deus torna fortes aquele que tem fé. A Bíblia fala de heróis da fé. Mas eu quero declarar nesta noite sobre a sua vida que você também é um herói. Sabe como que você se torna um herói? Quando você crê pela sua fé na sua salvação. Quando você crê na sua cura. Quando você crê na salvação da sua família. Quando você crê na prosperidade de suas finanças. Quando você crê na proteção do sangue de Jesus. Quando você evangeliza alguém compartilhando o amor de Deus. Você está se tornando um herói da fé. Eu quero concluir este momento e orar com você. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3. E eu quero concluir com esse texto dizendo as seguintes palavras. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, por toda a igreja Osana, por todos aqueles que estão frequentando a igreja, por aqueles que, sobretudo aqueles que entenderam o processo dentro da casa espiritual.
por todos aqueles que entenderam a paternidade, já tiveram a revelação da paternidade, já estão com a sua identidade posta, já estão vestidos com a sua identidade de filho desta casa. E aqueles que estão iniciando o seu processo e também aqueles que estão chegando para iniciar o seu processo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Eu compartilhei com vocês sobre o início do culto, que muitas vezes Deus imprime algo especial para orar por certas famílias. Mas sempre, nós estamos mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, pela fé em Deus, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O que vocês têm demonstrado? O trabalho, que resulta da fé. Vocês estão servindo a Deus nesta casa pela fé. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Você recebe esta palavra na sua vida? Vamos juntos como igreja aprender a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Nossas obras serão recompensadas quando nós fizermos pela fé. Tudo que nós fizemos no reino, seja pela fé. Até o amor uns para com os outros deve ser pela fé. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra encontre guarida no seu coração. Eu quero, nesse momento, antes de nós termos o nosso momento de oração, eu quero fazer um convite muito especial. Você que está nos assistindo e talvez você ainda não tenha experiência com Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Talvez esta palavra mexeu com você e diz, eu preciso ter essa fé que o pastor pregou hoje. Você só pode ter essa fé, queridos, se você aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Eu quero estender esse convite, você também que já andou nos caminhos do Senhor, mas por qualquer razão você se afastou dos caminhos do Senhor. Hoje o Senhor te diz, conecta-te à fé. Conecta-te à fé, porque meu justo viverá pela fé. Volte para casa. Conecte-se com o Pai Celestial, porque hoje é o dia da tua reconciliação com Jesus. E eu quero convidar a você. A palavra do Senhor diz que com o nosso coração nós cremos para a nossa salvação, mas precisamos declarar para que isto se confirme nos céus e Deus, o Senhor, possa escrever o nosso nome no livro que se chama Livro da Vida. Vamos orar e faça da minha oração a sua oração. Você repete essa oração onde você estiver, coloca a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar. Assim como o Senhor perdoou todos os meus pecados, eu também libero perdão a todas as pessoas que me ofenderam. Assim também eu lhe peço perdão por todos os meus pecados e também estendo para todas as pessoas que eu ofendi. Eu reconheço e declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e declaro como Salvador e Senhor da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Derrama agora sobre minha vida o Teu Santo Espírito para desenvolver através da Sua palavra a fé, para que eu, como justo, agora viva pela fé em Deus. Pai, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Nos alegramos por sua oração. Nos alegramos por sua reconciliação. Se você que se reconciliou com Deus
não tem nenhuma igreja, não frequenta nenhuma igreja, ligue para esse telefone que está aqui e nós queremos conversar com você. Nós queremos oferecer esta paternidade, nós queremos oferecer cobertura e nós queremos colocar você num processo de restauração e de crescimento espiritual na sua vida. Da mesma maneira, você que fez a sua oração por primeira vez, também nós queremos que você se conecte com esse telefone para que nós possamos orar com você, direcionar a sua vida, explicar a você o que aconteceu na sua vida a partir de Jesus, para que você tenha a revelação da vontade de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe suas vidas e Deus abençoe esta decisão que vocês tomaram hoje, de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor e de reconciliar com o Pai, voltando para casa. Amém, queridos? Nesse momento, eu quero orar com você. Eu quero orar. Você diz, pastor, eu preciso fortalecer a minha fé. Pois bem, vamos orar nesta hora. E vamos orar com adoração. Aleluia. Aleluia. Se nós podemos cantar aquela canção que diz Pai Nosso, que é a oração de Jesus Cristo, que possamos cantar essa canção, Pai Nosso, e declarar, Senhor, conceda-me fé cada vez mais. Senhor Deus, que o querer e o fazer está nas tuas mãos. Coloca em mim o querer e o fazer a tua vontade, de ler a tua palavra, de orar mais, de confiar mais. Faça isso no momento que nós estamos adorando. Nós vamos estar ministrando esta palavra, esta oração ao Senhor. Declare, derrame-se na presença do Senhor. Ali onde você está, se ajoelhe, chore na presença de Deus, se coloque no chão, se estenda no chão. Faça aquilo que o Espírito Santo pediu para você fazer agora. Mas não deixe que essa atmosfera esteja contagiando a sua sala, esteja contagiando o seu coração, sua mente. Não há outra opção senão confiar em Deus através da nossa fé. Aleluia, aleluia. Sim, Deus, sim, Deus. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Assim como no céu, aqui na terra também, Senhor. Oh, sim, Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem, Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus. Deixa o céu cair nesse lugar. Deixa o céu descer. A glória de Deus que nos envolva nesta noite. Nos envolva, nos envolva, nos envolva. Envolva cada família. Envolva cada lar nessa noite, Senhor. Envolva cada esposo, cada esposa. Envolva cada filho. Envolva toda a família, Senhor. Todos que possamos ter essa fé imutável, essa fé que não muda, essa fé que transforma, essa fé que nos faz sentir, Pai, que estamos alinhados com a tua vontade. Oh Deus, em nome de Jesus, declaramos um milagre sobrenatural em cada casa nesta hora. Oh Senhor Deus, a tua glória está vindo, a tua glória está vindo com milagres, está vindo com cura, com restauração. Aquele que está enfermo, receba sua cura nesta hora. Aquele que está adoecido, receba. Aquele que recebeu um diagnóstico, seja curado agora. Todo caroço, Deus está me mostrando que tem uma pessoa que foi diagnosticada com caroço nesta semana, em uma parte do seu corpo. Deus remove agora esse caroço, em nome do Senhor Jesus. Há uma remoção, a intervenção sobrenatural de Deus sobre a sua vida nesta hora. Receba a sua cura, receba a sua libertação. Toda pessoa que está oprimida pelo maligno, toda pessoa que se deixou levar pelo temor por causa desta pandemia, em nome de Jesus, declaramos, Pai, pela tua palavra, se estabeleça uma fé inabalável, uma fé poderosa, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor Deus, a manifestação do teu mover,
do teu mover. Envolva-nos nesse mover do Espírito. Sim, Senhor. Poder de Deus está descendo sobre a sua vida. Poder de Deus está descendo sobre a sua casa. Poder de Deus está descendo sobre o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Coloque agora o nome de uma pessoa que está enferma, da sua família, que precisa de salvação, que precisa da intervenção de Deus. Coloque agora. Coloque agora. Deus já está operando. Deus já está esperando. Há uma pessoa que se chama Ana. Há uma pessoa que se chama Ana. Deus está interferindo na sua vida. Deus está interferindo na sua vida. De acordo com a tua necessidade, Deus suprirá e fará coisas maiores. Maiores. Receba seu milagre agora. Em nome do Senhor Jesus. Há pessoas que estão com problemas financeiros. Eu declaro agora: nenhum justo vai mendigar o pão. Nenhum justo vai mendigar o pão, porque Deus nos sustenta, porque Deus nos provê toda a nossa necessidade, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Declaramos totalmente providos, seu negócio, sua empresa, seu trabalho, e provemos a todos os profissionais liberais. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, estabeleça o teu reino. Estabeleça, pela fé, suplicamos, pela fé, intercedemos, pela fé, clamamos ao Senhor por uma intervenção na vida da tua igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém, amém. Antes de nós terminarmos, queridos, eu só quero fazer um anúncio. Neste sábado, presta atenção, igreja, neste sábado nós faremos culto de celebração em Osana. Serão 2 cultos. O primeiro culto será às 16 horas, em ponto. Nós vamos estar começando às 16 horas. O segundo culto às 18 horas, ok? 16 e às 18. Queridos, passe o seu nome no privado da pastora Kátia neste número, ok? Passe o seu nome, porque nós temos que adequar, porque nós temos um número limitado de pessoas que poderão assistir o culto. Amém? E evitarmos, evidentemente, as aglomerações. Queremos fazer tudo conforme a lei nos indica, devido às restrições das nossas autoridades sanitárias. Mas queremos cultuar nosso Deus. Já estamos com saudade de fazer isso. E neste sábado vamos fazer isso. Até porque no domingo é Dia das Mães. E nós queremos liberar para que o povo possa estar junto com toda a sua família, em unidade. Por isso estamos antecipando para sábado como uma experiência. Se der certo, aí nós vamos durante a próxima semana estar passando uma orientação a toda a igreja. Mas prepare seu coração, lembrando que crianças até 10 anos não podem vir. Crianças até 10 anos não podem vir. E pessoas idosas a partir de 70 anos também não podem vir. Somente as pessoas a partir de 11 anos até 69 anos. E não esqueça, traga sua máscara, ok, queridos? Isso será exigido para você entrar no templo. Amém, amados? Deus abençoe sua vida. Tenha fé. Deus diz: o meu justo viverá pela sua fé. Amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor.